Bom dia, boa tarde, boa noite aos alunos do nono ano. Bom, me apresentar novamente, já venho com duas aulas, já venho gravando duas aulas especificamente para a turma do nono ano, vocês. E sou o Matheus, como já falei em aulas anteriormente, sou aluno da Universidade Estadual aqui do Ceará e sou estagiário no momento, estou estagiando na turma no nono ano de vocês, da escola José Marinho de Góes, oportunidade cedida pelo professor Elmi, toda a direção da escola, que deu essa oportunidade de a gente fazer nossa cadeira de METEC, que é uma cadeira de estágio, nossa cadeira de estágio, presente na dita instituição. E dando sequência às aulas, a gente vinha falando no tema da ditadura militar. Na aula anterior, a gente falou de um ponto específico, que foi um movimento de resistência, né, presente nesse período. Eu falei exclusivamente do movimento de resistência presente na música. O Gerson, o outro colega que está gravando essas aulas junto comigo, falou já de outro ponto. Dando sequência, nessa terceira aula, vamos falar novamente no aspecto da ditadura militar e em outros aspectos de resistência. Agora, exclusivamente, como vocês veem nessa apresentação, vamos falar do movimento estudantil, que foi um ponto essencial também como movimento de resistência nesse período. E, para dar início a esse tema, eu vou utilizar alguns textos de apoio e vou fazendo alguns comentários. Bom, para entender um pouco o que foi esse movimento, o movimento estudantil, a gente tem que pegar um pouco do seu surgimento, né? Como o movimento estudantil universitário se tornou um importante ator político, é preciso considerar algumas coisas que afetaram o sistema de ensino superior público do país. No fim da década de 1950, ele começou a criação de faculdades e universidades. No O acesso ao ensino superior passou a ser condição para acelerar o processo de modernização, ao mesmo tempo em que abria caminhos para a mobilidade e ascensão social. Como podemos ver, o movimento estudantil, ele, ele antecede, né, a ditadura militar. A partir da década de 1950, ele, ele vai surgindo, né, a partir das primeiras universidades públicas que vão surgindo no Brasil. A priori, essas universidades, elas não contemplavam a grande população do país, e era uma classe específica. É, vamos dizer, a elite, em grande maioria, e um pouco da classe média. A classe subalterna, as classes mais pobres, era quase inacessível essas faculdades dessas pessoas. E só para situar, desculpe, só para situar vocês, está presente esse tópico está presente no capítulo 16 do livro didático de vocês, do nono ano. Sim, dando prosseguimento, como eu falei, essas universidades, né, elas atendiam a grande população, em geral, somente essas classes que eu ressaltei. E com o surgimento dessas universidades, cria um tipo de pensamento, né, um pensamento político presente nessas universidades. E a maioria dessa corrente ideológica que estava presente nessas universidades era uma corrente de esquerda. E era uma corrente, naquele período, no período pré-ditadura, era uma corrente muito temida assim, por o pessoal de direita, né? O pessoal da junta militar, que posteriormente iam implantar o golpe aqui no Brasil. Esse pensamento de esquerda, com base no marxismo, né? A partir da ideologia de Marx, esse estava ganhando força nesse cenário universitário. E
a partir do momento do golpe de 64, o golpe militar aqui no Brasil, esse, os militares acabam intervindo, né, diretamente nessas universidades para frear esse pensamento que estava surgindo nessas universidades e tomar o controle, né? Porque eles tinham medo, né, de uma revolta entre as comunistas presente nesse cenário universitário. Dando continuação, vou ler um outro texto aqui e vou dando alguns comentários. Só um momento. Bom, assim, em termos de resistência contra a ditadura em si, o movimento estudantil ele vai partir agora a partir do ano de 1968, a partir da consolidação, né, da ditadura militar. Ele é freado a partir do momento que os militares tomam o poder no Brasil, mas ele continua, né? Alguns estudantes, né, formam alguns tipos de organizações e, e tentam resistir, né, a esse movimento. A partir de 68, todas as sedes de organizações estudantis presentes nessas universidades públicas, elas são fechadas, né? Todo tipo de movimento contra a ditadura nessas universidades é reprimido. E a partir de 68, alguns movimentos que ainda sobrevivem, né, após essa intervenção militar, eles são considerados ilegais. E está presente num texto que eu vou ler agora. O ano de 1968 iniciou-se no Brasil com a eclosão de várias manifestações estudantis. Os estudantes reivindicavam o ensino público e gratuito para todos, democratização e melhoria da qualidade do ensino superior, com maior participação estudantil nas decisões e mais verbas para as pesquisas voltadas para a resolução dos problemas econômicos e sociais do país. Também contestavam a ditadura implantada com o golpe de 64 e o cerceamento das liberdades democráticas. A maioria desses universitários estudavam em universidades públicas. O acesso ao ensino superior era restrito, mas pouca havia mais procura que oferta de vagas. Como vemos, era bastante restrito, como eu já tinha falado anteriormente. Essa entrada, né, de setores da sociedade a essas universidades públicas. Ah, e como também é ressaltado nessa pequena parte que eu acabei lendo, é que eles não só reivindicavam contra a ditadura em si, né, contra o regime ditatorial, mas também através de novas atualizações, né, no sistema público, né, de ensino, como novas vagas e mais acessibilidade, né, das universidades públicas à grande camada, né, à grande população, especificamente a setor pobre. As manifestações esporádicas dos estudantes vinham sendo reprimidas desde 1966. Contudo, as rebeliões só desabrocharam realmente em 1968. Em 28 de março daquele ano, a polícia invadiu o restaurante Calabouço, no Rio de Janeiro, frequentado especialmente por secundaristas pobres, entre eles Edson Luiz de Lima Souto, que foi morto. Passeatas de protesto espalharam-se por todo o país a partir de então. Sim, a gente vê um fato muito importante que acendeu mais ainda o pavio desse movimento, né? Desse movimento estudantil. Foi a morte de um estudante, como é falado,
do jovem Edson Luiz. No texto também, no capítulo de vocês, fala da morte do presente no capítulo 16 do livro de didática, vocês falam da morte do estudante Edson Luiz. E a morte desse estudante foi, assim, criou um marketing, né, para esse movimento, uma espécie de marketing. E motivou mais os movimentos, né, contra o regime ditador. Em seguida, eu vou passar aqui algumas fotos para vocês de um pequeno slide aqui do movimento em si. Mostra fotos de manifestações, como a manifestação dos 100 mil, que foi uma manifestação de grande massa de estudantes, além de estudantes, também artistas, como da música, do teatro e também de outros tipos de artes. Foi uma junta, né, de diversos setores da cultura brasileira protestando contra a ditadura militar. Em si, essa passeata dos 100 mil, ela não foi reprimida. Reprimida, falo assim, de forma agressiva pelos militares. Mas houve um grande movimento de militares, rodeando, né, esse movimento, essa manifestação, uma forma de conter, né, aqueles manifestantes em um certo local da cidade do Rio de Janeiro, que ela ocorreu no Rio de Janeiro, conter, né, aquela grande massa de manifestantes somente em uma região da cidade. Mas em si não houve confronto de estudantes com militares, nada disso. Eu vou passar algumas fotos desse movimento, dessa manifestação em específico. Aqui algumas fotos. Acho que esse cara do meu, não estou lembrado quem é o nome específico desse cara, mas acho que é algum dos líderes, né, fazendo alguns discursos à massa de estudantes. Aqui outra foto. Aqui outra foto da cavalaria, né, dos militares. Eles não estão confrontando em si com os estudantes, só acho que passando em alguns locais, né, para forma de conter, né, os manifestantes. Mas aqui é um confronto específico. A gente vê uma imagem de um policial querendo agredir, né, um jovem que eu acho que fazia parte da manifestação. Não, especificamente, eu acredito que não seja dos 100 mil, mas é outro tipo de manifestação que ocorreu nesse período. Aqui, outra imagem de embate, né? Aqui específico é a morte do anterior falado do estudante, né, Edson Luiz. Aqui é o corpo dele. Logo quando ele foi morto, o, alguns colegas dele, uns estudantes que estavam no restaurante também, né, carregaram o corpo dele e levaram à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e colocaram ele de frente e uma forma de protesto também, né? Mostrar o corpo do jovem morto. E, de certa forma, foram eles, né, que mataram os militares. De certa forma, não, foram os militares que mataram esse estudante. Aqui, aquelas fotos anteriormente, eu acabei me equivocando, não era da passeada de 100 mil. Essas agora que eu vou passar que são. Aquelas outras anteriormente que eu passei, que tinham um embate de policiais e manifestantes, certamente foram de outras manifestações, né? Aqui. Como vemos nessa foto aqui, ó, nessa foto, vemos que alguns personagens da música, né, estão presentes, né, nesse movimento. Aqui, esse cara com cigarro na boca, é o Chico Buarque, e do lado dele, Gilberto Gil. Duas grandes. E também o cara aqui de óculos, a mulher perto
esse cara perto dessa mulher de óculos é o Caetano Veloso. Aí vemos aqui três grandes personalidades da música, né, popular brasileira desse período, que estavam também presentes nessa manifestação. Vemos que não só tinha somente estudantes, né, como eu falei anteriormente, mas movimentou todos os aspectos da cultura, né, da cultura brasileira naquele período. E aqui, outra parte, uma parte que está também presente no livro de vocês, está em grande destaque no capítulo que trata do movimento estudantil, que é o Congresso de Biúna. Esse congresso, né, que ele foi organizado de maneira clandestina, né, pelos estudantes, e os militares acabaram descobrindo, né, e ele, de certo, e com como os militares descobriram, eles interviram nesse congresso, né, e acabaram prendendo centenas de estudantes nesse congresso, que foi organizado de maneira clandestina, né? Já que o movimento, a partir de 68 até fins de 1977, ele é de esse grande período que a ditadura militar ganhou bastante força no Brasil, ele foi todo na ilegalidade, contra o regime, de forma ilegal perante o regime, né, militar naquele período. E esse congresso é uma marca, né? É um grande exemplo, né? Desses movimentos na ilegalidade presente nesse período, né? Que era uma forma de protesto, né? Essas organizações, passeatas, era toda uma forma de protesto contra o regime. Aqui as fotos. E a, a ditadura, o movimento estudantil, ele só vai surgir assim de forma mais forte já nos inícios da década de 80, que a ditadura vai perdendo a força no Brasil e ele vai retomando, né, a sua legalidade, já que a ditadura vai, de certa forma, perdendo o poder, né, no Brasil. Já com o último governo militar, os aspectos de redemocratização, né, vai permitindo que o movimento estudantil acesse novamente a sua legalidade. Sim, sendo assim, isso é o que eu queria trazer um pouco, né, desse movimento. Espero que tenha atendido, vocês tenham entendido um pouco bem, né, esse movimento. E essa é a primeira parte dessa aula. O meu colega, o Gerson, ele vai continuar falando um pouco de outro movimento específico, e é o movimento do cinema novo, dando continuidade, né, a esses aspectos a esses aspectos de resistência, né, perante nesse regime militar brasileiro.